E hoje é dia da gente se encontrar mais uma vez para falar de matemática. E o tema de hoje são as propriedades do logaritmo. Então, hoje a ideia é a gente chegar numa segunda fase para quem está no estudo sobre logaritmo, que são as propriedades. Algo extremamente importante, principalmente na hora de resolução de problemas. Quando você vai resolver um problema que envolve logaritmo, normalmente, quase sempre, posso arriscar dizer isso, ele vai estar necessitando das propriedades. Inclusive, eu quero te dar um conselho que não assista essa aula, esse nosso momento, se você ainda não conhece o que é logaritmo. Então, você busca logo conhecer o que é logaritmo, conhecer os termos, como que calcula, para chegar nesse segundo momento que são as propriedades, as operações. Para isso eu vou numa parte mais técnica, vou iniciar de uma maneira um pouco mais teórica, para depois a gente aplicar numa prática. Então, dá uma olhada no seguinte. Eu trouxe para ti esse exemplo, o log de 2, que poderia ter a base ou não, porque você sabe que quando essa basezinha não aparece, ela é 10, e independente dela estar presente, ela está oculta. E você tem aqui o log de 3. São medidas aproximadas. Eu vou até tirar aqui o número 10 para a gente se adaptar com essa linguagem. São medidas aproximadas. Mas vamos entender o que é que isso significa, dar uma revisada nesse sentido. O log de 2 vale aproximadamente 0,3. O log de 3 vale aproximadamente 0,5. Que inclusive são logaritmos que se apresentam nos problemas. Quando a prova, seja lá o concurso, seja lá o vestibular, necessita, ele normalmente aparece o valor desses logaritmos, que aparecem muito no caso são 2, 3, 5 e 7. E o que a gente vai aprender é, através desses logaritmos, encontrar tantos outros através de propriedades. Então, só lembrando, quando aparecer para ti o log de um número com um determinado valor, o que isso significa? Que aquela base 10 que estava aqui presente, se eu pegar e elevar a esse valor, vai dar 2. Claro que numa dimensão aproximada. Mas a nível de cálculos que a gente vai estar fazendo, físicos, matemáticos, isso já ajuda bastante. E a mesma coisa aqui, que se eu pegasse o 10 e elevasse a 0,5, ele daria aproximadamente 3. Eu vou trazer para você algumas das principais propriedades, mas é claro, temos diversas. É muito importante que você conheça todas. Vai fazer uma prova, vai fazer o vestibular, então não chega sem saber das propriedades. Por quê? Você sabe que o logaritmo ele cai pouco, pelo menos a tendência dele dos últimos anos de Enem é justamente o fato de ter caído pouco. Mas quando cai, muitas pessoas não sabem responder, porque talvez não valorizem tanto esse conteúdo que é extremamente importante. O logaritmo, a função logarítmica. Pessoal, a ideia é a gente construir esses números utilizando essas informações que a gente já tem. Nós temos a informação do log de 2, nós temos a informação do log de 3, a ideia é a gente calcular o log de 6, o log de 1,5 e o log de 16. Então, vamos construir esses valores utilizando os números que nós já temos. Vamos começar aqui, olha só. Log de 6. Não é muito difícil a gente pensar e chegar à seguinte conclusão, que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Só que aqui tem um perigo, sabe? Quando as pessoas veem log de 6, acreditam o seguinte, que é simplesmente você pegar o log de 2 vezes o log de 3. E não funciona bem assim, não. Quando a gente tem um log de 6, é o log de 2 vezes 3. Quando há uma multiplicação, um produto dentro do logaritmo, nós podemos separar somando. Ou seja, como é que isso aqui eu posso separar? Eu posso separar log de 2 mais log de 3. Então, essa é a primeira propriedade. Se você tem um logaritmo e dentro dele há um produto, uma multiplicação, na hora de separá-lo, para você conseguir resolver, você separa somando. Isso é um ponto muito importante de se entender. Não é multiplicando, é somando. Isso, inclusive, vai ficar muito parecido com as propriedades dos expoentes. Né? Quando tem uma multiplicação de mesma base, repete a base, somos expoentes. Então, dá uma olhada no que a gente faz. Log de 2, a gente já tem o valor, 0,3, mais o log de 3 também já tem o valor 0,5. Aí basta somar 0,8, tranquilamente você encontra o resultado. Então, usando o log de 2 e o log de 3, a gente achou, por exemplo, o log de 6. Olha esse segundo exemplo. 1,5, como é que eu posso construir esse 1,5 utilizando 2 ou 3? Não é muito difícil também.
de se perceber que é a mesma coisa que 3O dividido por 2. E aí a propriedade é bem parecida. Só que quando tem uma multiplicação, você separa somando. Quando tem uma divisão, pessoal, você separa subtraindo. Então aqui você encontra, é o log de 3 menos o log de 2. Essa é uma segunda propriedade extremamente importante. O log de 3, 0,5. O log de 2, 0,3. Quando você subtrai, ó, 0,2. Então não foi muito difícil para a gente conseguir achar 0,8 como log de 6, 0,2 como log de 1,5. Tranquilo, hein? Terceira propriedade para a gente ir depois para um exemplo mais prático. Dá uma olhada nessa terceira propriedade. Log de 16. Como é que eu posso escrever o 16 usando 2 e 3? Claro que você pode colocar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Porém, a gente pode simplificar isso colocando ó, log de 2 elevado a 4. Se você coloca log de 2 a 4, é a mesma coisa que 16. Então, trabalhando isso é uma maneira de resumir, fatorando o próprio número. A terceira propriedade, que é a propriedade da potência, é só você se preocupar que esse número que está aqui, você pode mandar para fora do logaritmo. Então você pode trabalhar assim com ele, ó, 4 vezes o log de 2. Essa seria a nossa terceira propriedade. Então, 4 vezes o log de 2 que já tem na questão, que é 0,3, vai dar 1,2. E aí você encontra um outro valor também, bem importante. Vamos aplicar isso na prática? Eu vou vir aqui apresentar para vocês, pedir inclusive para passar, vocês vão ver uma questão que quem tem o material etapa vai encontrar no módulo do terceiro ano, no módulo extensivo do terceiro ano, módulo 1, página 8, essa questão para a gente finalizar esse nosso momento de revisão dessas propriedades bem especiais. Dá uma olhada. Em uma cultura de um certo tipo de bactéria, o número de bactérias é multiplicado por 4 a cada dia. Num certo momento, a cultura apresenta 10.000 bactérias. Depois de quantos dias, o número de bactérias será 10 milhões? A previsibilidade da questão nos mostra o seguinte, que se você tem um valor aqui de determinado logaritmo, você sabe que em determinado momento é esse logaritmo que você vai estar usando. Então nós vamos resolver essa questão, dá uma anotada nela, pesquisa ela, para a gente concluir essa nossa revisão de hoje. Dá uma olhada no seguinte. Então o problema que você anotou, estava falando lá sobre a cultura de bactérias e a gente conseguir transferir para a equação, conseguir transferir matematicamente aquilo que está na língua portuguesa é essencial. Vamos entender o que é que estava acontecendo com as bactérias. Elas estavam multiplicando por 4 a cada dia. Então tinha uma certa quantidade de bactérias, que nós não sabemos quanto é por enquanto. Num dia multiplica por 4, no outro dia multiplica por 4, no outro dia multiplica por 4 e assim por diante. Ou seja, vai multiplicar por 4, sei lá, x vezes, n vezes, independente da letra que você quiser. Só que falou o seguinte, num determinado momento, essa cultura apresenta 10.000 bactérias. E ele quer saber quando essas 10.000 bactérias vão se tornar 10 milhões de bactérias, usando essa propriedadezinha aí, mais que exponencial. Preste atenção numa coisa. Nós temos um valor de 10.000, que esse valor vai se multiplicando por 4 x vezes, seja lá quantas vezes essa for, que é o que a gente quer descobrir, e eu quero que esse valor seja de 10 milhões. Tá aqui. Não é muito difícil a gente chegar à conclusão da montagem desse problema. 10.000 vezes 4, 4 vezes 4 vezes 4, quantas vezes for, é o que eu quero descobrir, vai dar 10 milhões. Para facilitar o nosso cálculo, já que é de multiplicação, você pode cortar ó, 1, 2, 3, 4 zeros com 4 daqui. Ó, 1, 2, 3, 4. Daí você encontra ó, 4 elevado a x igual, aqui você tem 1.000. Beleza. Você chega num determinado ponto que não vai conseguir solucionar, encontrar esse valor simplesmente fatorando. Talvez você não vai encontrar o valor fatorando, porque se fatorasse aqui, daria 2 ao quadrado, como resolve um exponencial, por exemplo, mas o 1.000 apareceria, por exemplo, o fator 5, que aí não ajudaria muito nesse problema. E aí é que você tem que se deparar com aquela informação que a questão deu, que é o valor do logaritmo do número 2. Então dá uma olhada. Quando acontecer isso, coloca o log de um lado, ó, log de um lado, coloca o log do outro e você vai começar a adaptar isso daqui.
Dá uma olhada. Propriedade da exponencial que eu falei para vocês, do expoente, da potência. Posso mandar esse x para fora, fica o que aqui, ó? X log de 4 igual log de 1000. Você sabe que aqui a base é 10. Então a pergunta é, 10 elevado a quanto vai dar 1000? Ó, a 3. Não precisa de muito para saber disso. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Vai dar igual a 3. Então está quase concluindo. Observa uma coisa. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então o que é que você pode fazer? Pode mandar esse 2 para fora e a expressão vai ficar resumida dessa maneira. Dá uma olhada. 2x, por que 2x? Porque o expoentezinho do 4 você pode mandar para fora. 2x log de 2, por causa desse 2 que está aqui na base, igual a 3. E o log de 2 está disponível na questão. O log de 2, a questão disse que era 0,3. Ó, vou dar uma puxada aqui. 0,3. Agora está super simples de acabar. Ó. 0,3 vezes 2, 0,6. X igual a 3. Passa o 0,6 dividindo 3. Dividido por 0,6, você vai encontrar 5. Então, em aproximadamente 5 dias, as bactérias alcançam o número de 10 milhões. Bacana? Não esquece de revisar. Revisar as propriedades, revisar o logaritmo e a gente se encontra em tantas outras oportunidades. Não esquece também em seguir o colégio nas redes sociais, no site, acessar todos os nossos portais. Forte abraço, até a próxima!